está lendo Filipenses 1, de 12 a 18, vamos ficar de pé. Se você não tem a Bíblia, a gente tem o texto aqui no... A gente tem o texto... Deixa eu passar para o próximo. Opa, passei aqui. A gente está usando a versão NVI, ok? Então vamos lá. Paulo falando para a igreja de Filipenses: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Sua Santa Palavra, Deus. Nós cremos, Deus, que ela é viva e eficaz, Pai. Nós cremos que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, como ela própria se descreve, Pai. A Tua Palavra ela é pronta a discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções mais profundas, que nem mesmo nós sabemos. A Sua Palavra é poderosa para sondar o íntimo do nosso coração. A Sua Palavra é poderosa para levantar o abatido e para abater o orgulhoso, Pai. Pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Apesar de nós, apesar de mim, Pai, não olhe, Deus, para a minha pequeneza. E apesar de nós, como uma igreja falha, pequena, mas o Senhor decidiu nos amar e nos acolher assim mesmo. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, Pai. Esse é o objetivo nosso. Esse é o objetivo da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa falar mais uma noite conosco, que nós possamos sair daqui um pouco mais próximo do Senhor e amando um pouco mais dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Pode se sentar. Se paz a mais doce, que está aqui nesse próximo slide. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Quem conhece esse hino? Né? Sou feliz com Jesus. Um hino talvez dos mais famosos nas nossas igrejas. Eu não sei quando sabe o contexto, como foi escrito esse hino. Hoje tem muitas gravadoras fazendo, né, a história por trás da música. Então a gente vai fazer mais ou menos isso, porque em inglês, na verdade, soa, porque foi escrito em inglês, soa muito mais profundo com a história que a gente vai falar. Em inglês, em vez de falar que sou feliz com Jesus, ele fala assim: está tudo bem com a minha alma. O compositor Horácio, ele compôs essa música falando: está tudo bem, it is well with my soul, está tudo bem com a minha alma, vai ficar tudo bem. Por trás dessa história há uma história de dor. Na década de 1870, na vida de Horácio, foi uma década muito difícil. O primeiro, porque ele era um empresário que tinha grandes empresas em Chicago, e não sei quanto sabe, houve um grande incêndio em Chicago, muito famoso, e ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Foi devastador para as empresas dele. Então ele ficou arruinado financeiramente. Mas a sua aprovação não parou por aí. Algum tempo depois, na travessia de sua esposa com suas 4 filhas no Atlântico, né? Naquele tempo não era avião, era navio, né? O barco que a família dele se encontrava bateu de frente, teve uma colisão e bateu com outro barco, né? E nessa situação, as 4 filhas dele faleceram. E ele recebeu um bilhete da esposa que dizia assim: salva sozinho. Estou salva sozinho, né? Ou seja, só sobrou eu. Aquela certamente foi a maior dor da vida dele.
Spafford, né? Eu não posso conceber você perder 4 filhos de uma vez, né? Várias semanas mais tarde, o próprio Horácio passou numa viagem no transatlântico, ele passou perto do local onde tinha sido o acidente. E naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essas belas palavras. É como se ele estivesse falando: Deus, se paz há mais doce, o Senhor me der a gozar, se eu tiver muita paz, mas também se eu tiver muita dor, a dor mais forte que eu puder sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, está tudo bem com a minha alma. Vamos colocar em está tudo bem com a minha alma. E a gente traduziu: eu sou feliz com Jesus. As palavras dele nessa canção falam de uma eterna esperança que todos os crentes possuem, ainda que a dor e a tristeza assaltem as nossas vidas por tantos momentos, né? E é sobre isso que nós queremos falar nessa série. Como ser contente, como nós podemos ser contentes em meio às adversidades da vida. Porque, sejamos sinceros, a adversidade bate constantemente na nossa porta. Sofrimento bate diariamente na nossa vida. E se a gente for ser contente somente quando as coisas estão boas, concorda comigo que isso não é um contentamento verdadeiro. Isso é um contentamento, né? Isso é um contentamento. Eu queria falar um pouco mais sobre o que é o contentamento que nós estamos falando. O contentamento, né? O que é o contentamento? É ter uma mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões para você. É experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. No seu livro clássico, chamado A Joia Rara do Contentamento Cristão, o pastor puritano Jeremiah Burroughs, né, declara: guarde essa definição sobre que tipo de contentamento nós estamos falando. O contentamento cristão, à luz da Bíblia. O contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa, do Espírito. Porque só um ponto aqui, nós temos que nos lembrar que a alegria para o cristão é fruto do Espírito. Lembra quando Paulo fala aos Gálatas? Mas o fruto do Espírito é, qual que é o primeiro? Alegria. Então é algo que é gerado em nós quando nós recebemos a Cristo, quando nós somos regenerados. A alegria era um fruto no nosso coração. E eu creio que essa alegria e contentamento estão estritamente ligados, né? E ele fala do Espírito que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as situações. Eu vou levar mais uma vez: o contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as situações. Isso é exatamente o oposto do que não é contentamento, que é murmuração, que é reclamação, que é ingratidão. E essa noite eu gostaria de falar com vocês como nós podemos avançar o Evangelho de Jesus através das nossas dificuldades. Porque o texto que a gente vai ler em Paulo, se você olhar até em cima da sua Bíblia, está falando exatamente isso o título: os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Então, como nós podemos usar o nosso sofrimento como uma mola propulsora para que o Evangelho de Jesus ele se propague através das nossas dores? É sobre isso que nós queremos falar hoje. Eu não estou falando que você deve procurar diversidade para o avanço do Evangelho, de maneira nenhuma, mas sim como reagir quando o sofrimento ele bater na sua porta, de forma que você vai abençoar outras pessoas e glorificar a Deus. Então, no versículo 12 e 13, Paulo ele está escrevendo para essa igreja, né, relatando a situação difícil que ele está passando. Paulo está passando uma situação difícil, gente. Às vezes a gente olha para Paulo e fala assim: poxa, Paulo é o cara, né? Ele é o cara. Mas isso não quer dizer que ele não sofria, que ele não sentia dores. Paulo certamente tinha planos. E a gente viu na semana passada que essa carta aqui, chamada Carta da Alegria, ela foi escrita de dentro de uma cadeia. Paulo estava preso. E certamente havia frustração no coração de Paulo. Porque se você pegar para ler o livro de Atos, Paulo era um missionário. Paulo queria ir para todos os lugares.
detalhes. Paulo estava planejando, quando ele foi preso, possivelmente ele estava planejando ir para Roma e depois ir para a Espanha para pregar o Evangelho. Então ele é preso e certamente ele pode ter feito eventuais perguntas: Senhor, por que eu estou preso? Eu não matei ninguém, eu não fiz mal para ninguém, a única coisa que eu estou fazendo é pregar o Evangelho, eu estou preso por causa disso. E é importante a gente entender o contexto dessa prisão, né, da prisão nesse tempo. A prisão no mundo antigo, ela não era como no nosso tempo. A prisão no mundo antigo era uma maneira de restringir a liberdade do indivíduo que estava sendo acusado de alguma coisa. Paulo estava sendo acusado de pregar uma doutrina nova, por isso ele estava sendo preso. E aí, até que esse julgamento fosse finalizado, né? Eles falam em trânsito e julgado, né? Acho que fala assim direito, né? Até que tivesse veredito, essa pessoa ficava ali para restringir a liberdade dele. E no Império Romano, por exemplo, quando o sujeito saiu o veredito, geralmente não era prisão. O que acontecia? Cortava a cabeça, né? Era decapitado. Então esse era o julgamento, um pouquinho além, né? E a gente sabe pela história que Paulo morreu decapitado, né? Morreu decapitado. Muitos outros cristãos também. E quando Paulo estava preso, e esse cidadão também estava preso, é muito interessante a gente pensar, né? Ele, muitas vezes, essa pessoa podia alugar uma casa, onde ela ficaria em prisão domiciliar. Não é como as nossas prisões domiciliares, que o sujeito sai, rouba lá 20 milhões, chutando baixo, né? Aí consegue um habeas corpus, vai para a prisão domiciliar, ele mora numa prisão. Eu gostaria de ficar na prisão domiciliar, às vezes, né? Com a piscina, com a sauna, com o ar-condicionado, muita comida, você fica lá sem trabalhar, ok? Mas não era esse ponto. Então, ou o sujeito ele alugava uma casa e ele ficava na prisão domiciliar, ou muitas vezes ele era preso como na guarda do exército. E é bem possível que com Paulo tenha acontecido isso, né? Alguns falam que era em casa, outros na guarda do exército. E o pior do que isso é que ele precisava ter uma tornozeleira eletrônica. Hoje tem, né? A tornozeleira eletrônica, mas naquela época não tinha. E a tornozeleira eletrônica da época era um soldado romano. Eu acho que a gente tem uma imagem aqui. Vai passar para mim, eu agradeço. Aqui, ó. Se você conseguir ver, Paulo está preso. Ele está conversando com alguém, né? Isso aqui é uma ilustração. Mas se você ver, tem uma corrente saindo do braço de Paulo. E ele era acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Então tinha alguém no cangote do Paulo o tempo todo, porque não tinha a tornozeleira eletrônica, tinha um soldado que ficava ali. E é claro que isso devia incomodar, né? Imagina, você quer dormir, o soldado está ali do lado. Você quer ir no banheiro, o soldado está ali do lado. Devia fazer um acordo, né? Vai lá agora rapidinho, você volta aqui. Você quer comer e o soldado está do lado. Paulo estava escrevendo e o soldado estava do lado. E nesse papel, vários soldados revezaram, né? O cara não ficava 24 horas. Com Paulo, então, possivelmente cada 8 horas trocavam. Então, durante um dia, eram 3 soldados diferentes. E aí, durante 2 anos, foram várias pessoas diferentes que ficaram ao lado de Paulo. E meu amigo, Paulo, ele possivelmente foi o maior missionário de todos os tempos. Em outra carta, eu não me lembro agora se em Coríntios, ele fala assim, que ele se faz fraco com os fracos. Fulano é fraco, vamos fazer fraco com ele. O André é sábio, então você sabe com o André. O outro, ele é forte, você é forte com ele. Aí ele fala, com o fim de ganhar alguns. Paulo fazia de tudo com todos, para que o fim, que alguns chegassem ao conhecimento de Cristo Jesus. E você acha que Paulo não falou de Jesus para aqueles soldados presos nele 24 horas, né? Junto ali do lado dele? Essa privação de liberdade, que possivelmente muitos de nós estariam blasfemando, né? Foi na verdade o motivo pela qual Paulo está se alegrando aqui, é o motivo pela qual ele está se regozijando. Paulo via enormes possibilidades nessas situações contrárias. Os soldados ouviam a pregação de Paulo e a conversação de Paulo com seus amigos. Quando Epafrodito vai lá e Paulo falava assim, como que está a igreja? O que está acontecendo? Relembre-se do Evangelho, relembre-se de Jesus, não desanima. E Paulo certamente, em muitos momentos, eu não tenho a menor dúvida, que ele abriu discussão com os soldados. Sabe por que eu estou preso? Estou preso por causa de Jesus. Aí o soldado falava, você não murmura, você não reclama. E ele falava da esperança que ele tinha. Paulo certamente começou a ver ali uma possibilidade de pregar o Evangelho para o local que talvez era um dos mais difíceis
do Evangelho entrar. A prisão de Paulo abriu o caminho do Evangelho, a pregação do Evangelho no regimento mais seleto do exército romano. O exército romano era o maior exército da época, e esse regimento que ficava responsável por Paulo era o regimento mais especiais. Então, Paulo não é de se estranhar que ele está feliz, porque ele está vendo a vida de soldados sendo transformada, ele está tendo a oportunidade de pregar o Evangelho para várias pessoas, está vendo soldados sendo tocados. E Paulo sabia que os sofrimentos que ele estava passando ali não podia prender o Evangelho. Ele fala para Timóteo, outra carta que ele escreve da cadeia. É linda essa expressão de Paulo. Ele fala assim: Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Olha o que ele fala: eu estou preso como criminoso, eu sofro pelo Evangelho. Ele fala: contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele está falando: olha só, Timóteo, eu estou preso, eu estou aqui encarcerado, mas a palavra de Deus, ela está fazendo o trabalho dela. Ela não está presa, ela não está parada aqui. E aí ele continua: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Tem uma pergunta para você: será que quando as coisas não saem da forma como nós planejamos, será que quando a vida, porque todos nós temos um ideal de vida, a vida ideal e a vida real, não é verdade? Que a gente planeja: eu gostaria de ser isso, eu gostaria que acontecesse isso, eu gostaria que as coisas fossem nessa direção. Mas será que quando a vida toma rumo diferente na nossa vida do que nós sonhamos e imaginamos, será que mesmo assim, em meio a essas situações, nós conseguimos ver a graça de Deus? Eu me pergunto, eu me faço essa pergunta: será que eu sou capaz de ver a graça de Deus quando as circunstâncias estão indo contrárias do que eu pensei, do que eu sonhei, do que eu planejei? Será que nós conseguimos, outra pergunta, ver oportunidade de Deus nessas situações? Ou não saiu como eu queria, então não tem como Deus estar no meio disso. Gente, Deus não se limita aos nossos planos. Na verdade, muitas vezes Deus usa situações contrárias, adversas, para mostrar para a gente a vontade dele e para abençoar outras pessoas. Muitas vezes tem perguntas na nossa vida que nós nunca vamos saber respostas, mas Deus não perde o controle disso, né? Na verdade, Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir até o final. Será que nós conseguimos perceber a graça de Deus nos abençoar, mesmo nas situações adversas? Talvez você olhe para a sua vida hoje, preste atenção, talvez você olhe para a sua vida e você fala assim: ok, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não estou numa situação que eu gostaria de estar. Se eu voltasse 10 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria aqui. Eu espero que muitos possam falar assim: graças a Deus estou muito melhor. Mas em muitas áreas da sua vida, talvez uma área profissional, uma área sentimental, você possa falar assim: não era isso que eu sonhava para mim. Mas será que você consegue perceber que Deus está te guiando amorosamente? E que Deus está no meio de todas as situações, por mais adversas que sejam, e você consegue falar assim: ok, Deus, eu sou parceiro do Senhor nisso. Eu me alegro no Senhor, mesmo em meio a situações onde eu não entendo e não acho a resposta. Porque sejamos sinceros, gente, tem muita situação da nossa vida que a gente olha e fala assim: Senhor, por quê? Eu tenho várias perguntas que eu falo: por que passa por isso? Mas será que nós conseguimos olhar para isso e falar: Deus, eu quero ser parceiro do que o Senhor está fazendo no mundo, porque é muito maior do que meu mundinho aqui. E era isso que Paulo fazia. E as adversidades, os sofrimentos, elas podem fazer duas coisas com você. Você passar por adversidade, a vida ser dura com você, e ela é dura. Ela ou vai te fazer crescer e te tornar alguém mais parecido com Jesus, e te tornar alguém mais doce com as pessoas, ou ela vai te tornar cético, ela vai te tornar uma pessoa ríspida, e ela vai te tornar uma pessoa talvez amarga nos seus relacionamentos. Quem nós temos nos tornado com as adversidades da vida? Quem? Aí talvez você fale assim: eu sou isso. Pergunte para a sua tornozeleira eletrônica: quem
quem você é nas suas adversidades. Sabe quem é sua torneira eletrônica? Seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, o seu colega de trabalho. Quando as adversidades chegam na nossa vida, o que você torna? Você se torna aquela pessoa que começa a dar a resposta atravessada, e aí eu me coloco nesse lugar, e muitas vezes eu preciso me policiar muito. É uma luta constante, de na hora que as coisas não estão indo do meu jeito, eu falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque muitas vezes pode a minha filha e a minha esposa vão ser meu filho, vai ser minha tornozeleira eletrônica, que eles vão falar, vão dar o testemunho do meu comportamento. Como nós reagimos diante das adversidades da vida? Nós olhamos como oportunidade de Deus para o nosso crescimento, ou nós nos tornamos murmuradores, nós nos tornamos pessoas amargas com a vida. E a maneira como nós reagimos às adversidades, gente, ela é contagiante, contagia as pessoas, né? Tanto do lado bom quanto ruim. Você já viu um ambiente quando uma pessoa só reclama, murmura, se torna um ambiente pesado, né? Se torna um ambiente pesado, né? Se eu passar por lutas, você começa a ser um murmurador sem fim, se reclamar, se fazer de vítima. Gente, não espere algo diferente na sua casa. Não espere algo, não espere surgir algo diferente. Não espere que daqui a pouco a sua esposa vai estar assim. Não espere que daqui a pouco seus filhos também vão estar assim. Ou seus colegas de trabalho vão estar naquele clima pesado. Mas com Paulo, o que estava acontecendo era contagiante. A gente vê no versículo 15 a 18, na verdade no 14, presta atenção. E os irmãos, em sua maioria, movidos no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior destemor e determinação. O que aconteceu? A igreja, as pessoas começaram a saber que Paulo estava pregando para o lugar mais seleto do mundo, começaram a ver que Paulo estava sendo extremamente usado, e eles começaram a falar: gente, se Paulo está preso, se Paulo está passando por essa situação diversa, e ele está falando de Jesus, vamos falar, gente, está vendo como é contagiante? Então começou a haver uma onda de pregação, as pessoas falaram: vamos pregar. Isso contagiou várias pessoas, vários irmãos da igreja contagiou nesse sentido, falaram: vamos pregar, vamos falar de Jesus. Mas Paulo fala assim, na sua maioria motivados, né? Porque havia um grupo de pessoas, que está no versículo 15, que ele fala assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Aí no 17 ele fala: aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que ele poderia causar sofrimento enquanto está preso. Já não basta Paulo estar preso, e ainda nesse tempo se levanta um grupo. Então foi contagiante, as pessoas viram, ficaram animadas, falaram: olha lá, aquele regimento está recebendo o evangelho, aquele lugar que era intocado, aqueles caras que matam crente, que matam os cristãos, estão ouvindo a mensagem do evangelho. É tipo quando a gente ouve que uma celebridade descrente, né? Nossa, você viu fulano assim com Jesus, né? Fulano encontrou o evangelho, a gente fica todo animado. Então, possivelmente para aquela igreja, falam assim: olha, o pessoal que mata a gente está ouvindo de Jesus através de Paulo. A gente não entendia porque Paulo foi preso, mas agora a gente está entendendo porque Deus tinha um plano ali de alcançar aquelas pessoas. Então eles começam a ser motivados. Mas no meio disso tinha pessoas que pregavam por rivalidade, por inveja e sem sinceridade, Paulo fala, querendo fazer mal à minha pessoa. Já não basta os sofrimentos que ele tinha, né? E gente, em Gálatas, numa situação, Paulo fala assim: Gálatas, isso que estão pregando para vocês é outro evangelho, isso não é o evangelho. Porque em Gálatas, as pessoas, os líderes, começaram a falar que você precisava, os judaizantes, que você precisava de certas cerimônias para você ser salvo. Então você precisava de Jesus e você precisava ser circuncidado para você ser salvo. Você precisava de Jesus e mais alguns ritos para ser salvo. E Paulo fala assim: não, isso não é evangelho. Isso até hoje nós precisamos lembrar isso. Tem muitas igrejas falando: você precisa de Jesus e você precisa fazer boas obras para ser salvo. Não. O evangelho, as boas novas, que aquilo que era impossível para nós, Jesus já cumpriu cabalmente. Não se acrescenta nada à obra de Jesus. Jesus falou na cruz: está consumado. Não se acrescenta nada àquilo que Jesus fez por nós. Isso é maravilhoso, saber disso, gente.
está consumado. O que nós fazemos é resposta à mensagem do Evangelho. Mas o problema aqui nessa igreja não parecia ser isso, nessa situação. O problema é que eles estavam pregando o Evangelho corretamente, mas por motivações contrárias. O problema não era que eles estavam misturando alguma coisa no Evangelho. Esses líderes estavam pregando o Evangelho possivelmente porque viam como Paulo estava preso e falaram: Paulo está preso. Eles viam uma oportunidade. Paulo era um exponencial na época, talvez o maior pregador. Paulo possivelmente o maior nome depois de Jesus que a gente ouviu falar, né? Possivelmente. É difícil você falar de um julgamento, mas você vê quantas igrejas, quantos tratados teológicos, quantos livros a Bíblia escreveu. E eles viram e falaram assim: poxa, Paulo está preso. E alguns, possivelmente, a gente não sabe muito na história, mas possivelmente eles viram nisso a oportunidade para pegar o lugar de Paulo, para puxar a cadeira de Paulo. E muitas vezes isso acontece com a gente também, né? Quantas vezes nós sofremos perseguição? Quantas vezes no trabalho pessoas querem puxar a nossa cadeira? Quantas vezes as pessoas querem nos ver mal? E Paulo, já não somente tendo que lidar com toda essa situação, ele tem que lidar com isso. Mas, gente, eu amo a resposta. É uma resposta curta que Paulo dá. Ele fala assim no versículo 17 e 18. Mas 18, já está chegando no fim. Mas, que importa? Esse que importa de Paulo não foi uma resposta cínica. O que importa? Porque a gente, às vezes, quando lê, a gente pode falar, né? Eu vou dar de ombro, aqui, né? Tem até música hoje, beijinho no ombro, né? Paulo não estava falando isso não, gente. Paulo não estava sendo cínico, Paulo não estava sendo irônico. Essa foi uma resposta sincera, gente, de alguém que é maduro na vida, de alguém que, quando Paulo fala para outra carta também, que não considera a sua vida preciosa demais, de alguém que não se leva a sério demais, porque às vezes nós nos levamos a sério demais e achamos que nós somos a cereja do bolo, e achamos que nós somos, né, o último biscoito do pacote. Paulo, ele tinha uma real noção do que ele estava falando. O que Paulo, ele não estava falando assim: olha aqui, estão falando de mim, essas pessoas não perdem por esperar, eu vou prejudicar essas pessoas. A resposta de Paulo não foi essa. Ele está falando: o que importa? Paulo não falou assim: eles não esperam para ver minha reação no Facebook, vou lá colocar uma indireta que esse pessoal vai ver que não pode brincar comigo não. Eles não esperam chegar amanhã que eu vou entrar lá no meu Instagram, na minha mídia social e vou acabar com esse pessoal. Vou colocar uma indireta direta. Que às vezes a gente vê, com quem que essa pessoa está falando, né? Só pode estar falando com alguém, né? Tem pessoas, gente, que o lema da vida é, né? Falem mal, falem bem, falem de mim, né? Tem, eu acho que algum compositor, é um tema de uma música, né? A resposta de Paulo a essa situação era a seguinte: o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. O lema de Paulo era assim: falem mal, não, falem pela maneira certa, falem pela maneira errada, falem de Jesus. Se estão pregando o Evangelho, não importa se é para me atingir, não importa se é para puxar minha cadeira, não interessa. Falem do Evangelho, falem da mensagem do Evangelho. Gente, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, quando entendemos quem nós somos em Cristo, quem nós éramos em Cristo, que a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A Bíblia fala também que nós estávamos sem Cristo e sem esperança no mundo. Você tem a noção que se você está sem Cristo, você não tem a real esperança do mundo? A Bíblia fala que nós somos pecadores, que merecemos a morte. Quando entendemos quem nós somos, nos colocamos no nosso lugar, e quando entendemos o quão santo Deus é, o quão grande Deus é, e o que Ele está fazendo no mundo, essa mensagem, ela começa a ser a mensagem de prioridade na nossa vida. Ela começa a ser assunto de primeira importância. A causa do Evangelho passa a ser a causa da nossa existência. Você fala: Senhor, eu quero viver por essa causa, porque eu não vou achar nenhuma causa que seja tão suprema como essa, uma causa que seja tão eterna como essa. Eu quero fazer parte do que Jesus está fazendo no mundo. Eu quero ser parte desse plano maior do Senhor, porque, sejamos sinceros, eu vou passar daqui a 30 anos, talvez ninguém vai saber de mim.
Mas o que o Senhor está fazendo é eterno. Eu quero que as coisas do Senhor sejam prioridades na minha vida. O problema, gente, é que muitas vezes nós temos uma visão muito pequena do que Deus está fazendo no mundo. A Bíblia fala que um dia Deus, Ele está separando um povo para Ele. Ele está chamando pessoas para Ele. E um dia Deus vai restaurar toda a criação. Todo o cosmos, todo o universo vai ser restaurado à forma original. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do processo onde Deus vai restaurar pessoas, onde nós vamos ver vidas sendo restauradas para a glória de Deus. Eu quero que isso seja uma prioridade na minha agenda, na minha vida. Que quando pessoas estiverem me puxando a perna, né, puxando a cadeira, eu posso falar assim, mas o que importa? Eu não tenho minha vida por preciosa demais. Gente, grandes homens em todo o tempo passaram bem por aflições diversas, porque eles entendiam essa verdade. Quando eu penso em pessoas, né, sofrendo, não tem como não me lembrar da história de José do Egito. José, filho, tinha mais 11 irmãos, né? Os seus irmãos o vendem como escravo. Está certo que ele foi um pouquinho mimado, né? Tinha uma túnica, os irmãos ficaram com raiva, vendem ele como escravo. Imagina você ser vendido por seus irmãos como escravo. Você vai para uma terra desconhecida que José foi, chega lá como escravo, e a Bíblia fala que José fazia tudo do melhor, fazia tudo como se fosse para Deus. José dava o melhor dele em tudo, e José começou a sobressair. E aí ele vira lá o segundo cara na casa, o primeiro cara na casa de Potifar, né? Potifar vira para ele e fala assim, ó, você pode tocar em tudo na minha casa, menos na minha mulher, claro, mas tudo aqui é seu. E aí num certo dia, a mulher de Potifar vai até José, quer se deitar com ele, José foge. Acaso pecariam contra meu Deus? Ninguém estava vendo, mas ele fala, olha o temor de José, acaso eu vou pecar contra meu Deus? José poderia ter aproveitado aquele momento, mas ele sabia que ele estaria pecando contra Deus e contra Potifar. A mulher dá falso testemunho, fala que José tentou agarrar ele, e José vai para a prisão. Gente, na prisão, José certamente, e eu acho que eu não lembro da história, mas José fala, Senhor, por que o Senhor me desamparou? E certamente José fez essa pergunta, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu tinha uma família, eu tinha uma casa boa, eu tinha meu pai, tinha meus irmãos, eu estou trabalhando, estou fazendo o melhor aqui, olha o rumo que a minha vida está tomando. Não era isso que eu imaginava para mim quando eu era mais novo. Eu queria ser um criador de ovelhas, eu queria ser um cara próspero, eu queria ter uma família, ter filhos lá na minha terra, e olha onde eu estou, na cadeia, injustamente. E aí a história nos conta que José tem um sonho, né? E esse sonho, onde que ele prevê uma seca de 7 anos no Egito, esse sonho salva o mundo que se conhece até então. Porque José fala assim, chega para Faraó, fala que Faraó estava sendo incomodado pelo sonho, José interpreta o sonho. O que você deve fazer, Faraó, vai vir 7 anos muito bons, guarde tudo, guarde o máximo que você puder, ninguém sabe mais disso, então guarda tudo, faz celeiro, guarda tudo que você puder, porque nos outros 7 anos, vai ser 7 anos terríveis. E Faraó faz isso. E quando isso acontece, José sobe ao posto de vice-governador do Egito, o segundo cara mais alto do Egito. E um dia, os irmãos de José batem na porta lá, né? Acabou a comida lá em Canaã. E aí veio os irmãos dele pedir comida, ficaram sabendo que no Egito ainda tinha comida. E aí chegam. Quando eles chegam no Egito, José reconhece seus irmãos. Eles não reconhecem José porque José tinha passado muito tempo. Certamente os egípcios também vestiam, colocavam o chapéu, os negócios assim. Não reconheceram José. E eles chegam e falam assim, nós estamos sem comida. José manda chamar ele, José arma lá uma arapuca, né? Depois manda voltar, manda chamar um irmão, a gente não tem tempo para entrar na história. Mas um certo dia José vai se revelar para os irmãos dele. Você pode imaginar, naquele momento, a mente de José, o coração dele, ao olhar e talvez falar, cara, não era nada disso que eu tinha planejado para a minha vida. E a Bíblia fala que o choro de José se ouvia em todo o Egito. Isso é um choro de urrar, né? De
Talvez olhar aquela história toda para trás de dor, de sofrimento, de injustiça e falar assim: Senhor, talvez agora eu entendo porque que o Senhor permitiu que todo esse mal me acontecesse. Porque se esse mal não tivesse me acontecido, muita gente morreria de fome, inclusive a minha família, inclusive eu estaria lá morto. E hoje, passando por todo esse sofrimento, eu entendo o que o Senhor está fazendo. E aí ele fala para os irmãos dele, quando ele se revela, ele fala assim: não se preocupe, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Isso é o que Paulo fala. Isso é o que Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda, gente, é coisas boas e coisas ruins. Boas e ruins. Porque quando nós olhamos a nossa vida, nós vemos várias coisas que muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, não entendo porque eu estou passando por essas situações. Mas a gente tem que aprender a falar assim: Senhor, o que importa? Importa que o nome de Jesus continue a ser pregado. Deus, importa, é a sua causa, não é minha. Porque eu não sou a pessoa mais importante desse universo. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Então eu quero me levar menos a sério, levar o Senhor mais a sério, para o Senhor, o que importa? Eu tenho dores. Isso não quer dizer que você não tem espaço para chorar. Isso não quer dizer que você não tem espaço para lamentar. Isso está em toda a Bíblia. Há espaço para lamentação na Bíblia. Há espaço para choro na Bíblia. Mas um choro, uma lamentação que sabe assim: eu sei que o meu Redentor vive, como Jó falou, né? A esposa amaldiçoa, Deus morre. Rapaz, você está perdendo tudo, você foi fiel. Jó fala: eu nasci nu, eu vou embora nu. Eu não vim com nada e não vou levar nada. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil fazer essa oração? De maneira nenhuma. Será que eu conseguiria fazer essa oração? Hoje eu me pergunto, se Deus tirasse tudo que é de mais precioso da minha vida, se o sofrimento batesse fortemente, eu conseguiria? Não sei. Mas esse é o nosso objetivo ao estudar Filipenses. Ao falar assim: Senhor, eu quero aprender a ser contente. Esse contentamento que nós lemos no começo, que é uma obra do Espírito Santo. Não é um contentamento que você produz em você. É um contentamento que você só pode achar no próprio Espírito Santo que habita no cristão. É o fruto do Espírito. Então, talvez você esteja hoje com o coração apertado. E talvez, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai falar assim: Senhor, eu não sei, não era isso que eu queria para a minha vida. Mas eu quero te desafiar a olhar onde você está hoje e falar: Senhor, como eu posso cooperar para o avanço da causa do Senhor, aonde eu estou, no local que eu estou e quem eu sou. Não o eu imaginário, não onde eu gostaria de estar imaginário, mas onde eu estou hoje. Como eu posso ser agente do Senhor? Como eu posso falar com essa maturidade do Paulo? Não me importa nada. Se Cristo Jesus está sendo pregado, se pessoas estão sendo abençoadas, se o reino está avançando, Senhor, eu quero fazer parte disso. Que a gente possa olhar para o nosso coração e falar: Senhor, eis-me aqui. Vamos orar?